O coração de Dona Conceição da Silva estava disparado. Não de medo nem de fraqueza. Ele batia mais forte porque estava diante de algo que 3 anos atrás parecia impossível para uma catadora de lixo de 62 anos. Conceição segurava o troféu com as mãos já calejadas. Mãos que um dia carregaram toneladas de lixo. Mãos que foram cuspidas por vizinhos cruéis, que tremeram de medo quando disseram não ao dinheiro fácil. Agora, elas seguravam o prêmio de empreendedora social do ano, enquanto 50 pessoas da própria favela aplaudiam de pé. As mesmas pessoas que 3 anos atrás a chamaram de otária, de santa besta, de burra demais para viver na comunidade. Os mesmos rostos que riram quando ela devolveu uma carteira com R$ 1.200. Os mesmos vizinhos que jogaram lixo nela durante uma reunião da Associação de Moradores. Ela olhou para o público e viu Dona Mercês chorando na 3ª fileira. Viu seu João baixando a cabeça de vergonha. Viu até mesmo Juliano Santos, o homem que mais a humilhou, tentando se esconder atrás de uma coluna. Se você acredita que honestidade sempre compensa, deixe seu like e se inscreva no canal, porque o que aconteceu com essa mulher vai te chocar. Agora presta atenção na história mais impressionante de superação que você já viu. Conceição respirou fundo e se aproximou do microfone. Sua voz, que um dia foi silenciada pelo desprezo, agora ecoava firme pelo auditório lotado. Disse que aquele prêmio não era só dela. Era de todos que escolheram o caminho difícil, que preferiram dormir com a consciência limpa a dormir em cama comprada com dinheiro sujo. Era de todos que acreditaram que honestidade vale mais que conveniência. Mas nem sempre foi assim. 3 anos atrás, Conceição acordava todos os dias às 5 da manhã na sua casa de 2 cômodos na comunidade do Vale Verde. A casa ficava no final da rua de terra, onde o asfalto nunca chegou, e a promessa de saneamento básico morreu há 15 anos junto com as campanhas eleitorais. Ela preparava seu café preto e forte, o único luxo que se permitia, enquanto ouvia o barulho do carrinho de catação sendo empurrado pelos vizinhos que saíam ainda mais cedo que ela. Conceição sempre foi metódica. Organizava mentalmente a rota do dia, calculava quantos quilos de papel e latinha precisava catar para pagar a conta de luz que estava atrasada. Aos 62 anos, tinha a pele marcada pelo sol e as mãos cortadas pelos cacos de vidro que encontrava no lixo. Mas seus olhos ainda brilhavam com uma dignidade que incomodava muita gente na comunidade. Porque Conceição da Silva tinha um defeito terrível aos olhos dos vizinhos. Ela era honesta demais. Quando empurrava seu carrinho pelas ruas do bairro, sempre escutava as mesmas provocações. Dona Mercês gritava da janela que ela era boba, que poderia estar recebendo 3 bolsas família como todo mundo inteligente fazia. Bastava usar o CPF dos filhos, inventar umas necessidades especiais, dar um jeitinho nos documentos. Conceição balançava a cabeça e respondia sempre a mesma coisa. Dizia que não precisava do que não era seu, que preferia ganhar pouco trabalhando a ganhar muito mentindo. As risadas vinham em coro. Santa Conceição, a única honesta da favela, a mulher que se achava melhor que todo mundo. O que mais doía não eram as provocações das vizinhas fofoqueiras. Era ver que até os jovens da comunidade a tratavam como se ela fosse uma alienada. Jéssica, de 17 anos, sempre dizia que Conceição tinha mentalidade de velho, que no mundo de hoje, quem não se aproveitava das oportunidades ficava para trás. A menina recebia auxílio estudantil, mesmo tendo reprovado 3 vezes no ensino médio. Recebia benefício social, mesmo morando com pai e mãe trabalhando. Quando Conceição perguntava se isso não era errado, Jéssica ria e falava que errado era ser trouxa como ela. Mas o pior de todos era Juliano Santos. Aos 35 anos, Juliano era uma espécie de líder informal da comunidade. Não era chefe do tráfico nem político,
mas sabia trabalhar no cinzento, na zona onde ninguém perguntava de onde vinha o dinheiro para os favores que ele distribuía. Juliano coordenava os esquemas de benefícios sociais da região. Conhecia gente na prefeitura, tinha contatos no INSS, sabia como acelerar aposentadorias, como conseguir auxílios especiais, como multiplicar cadastros únicos. Ele não cobrava dinheiro pelos favores, cobrava lealdade. Quem aceitava sua ajuda ficava devendo, e Juliano sempre cobrava na hora certa. Conceição nunca aceitou nada dele, nem mesmo quando seu filho Rodrigo, de 17 anos, ficou doente e precisava de remédio caro. Juliano ofereceu resolver o problema em 48 horas. Bastava ela assinar uns documentos e deixar usar seu endereço para recebimento de correspondência. Ela olhou nos olhos dele e disse que preferia ver o filho doente a vê-lo curado com dinheiro sujo. Juliano sorriu com desprezo e falou que ela tinha orgulho demais para uma mulher pobre. Conceição respondeu que não era orgulho, era caráter. Essa resposta se espalhou pela comunidade inteira em menos de 2 horas. Conceição havia chamado todos de sem caráter, havia se colocado como superior moralmente, havia desrespeitado o homem que mais ajudava os moradores necessitados. Durante semanas, o isolamento de Conceição foi crescendo como erva daninha. Começou com cumprimentos que deixaram de acontecer. Depois vieram os olhares de lado, as conversas que paravam quando ela se aproximava, as portas que se fechavam 1 segundo mais rápido quando ela passava. Juliano havia espalhado a mentira de que Conceição se achava boa demais para viver naquela comunidade, que ela havia chamado todo mundo de sem caráter quando recusou a ajuda dele. A história foi ganhando contornos diferentes a cada boca que a repetia, até que metade da Vila Esperança acreditava que Conceição olhava com desprezo para os vizinhos. Dona Mercês, que durante 10 anos trocou receitas e confidências com ela na janela todas as manhãs, agora virava o rosto quando a via passar. Seu Jorge, da padaria, começou a cobrar pelos pães que sempre deixava no fiado. Até as crianças, que antes corriam para abraçá-la, atravessavam a rua quando a viam chegar. O que mais doía não era a solidão. Conceição havia aprendido a conviver com ela desde que o marido morrera 15 anos atrás. O que doía era saber que sua honestidade, a única coisa que ela considerava verdadeiramente sua, havia se tornado motivo de escárnio. "Olha lá a santa", escutava alguém dizer quando empurrava o carrinho pela rua principal. "Orgulhosa demais para aceitar uma ajuda", comentava outro. Alguns diziam que ela era com inveja, porque nunca foi escolhida para participar dos esquemas mais lucrativos de Juliano. O que mais a machucava era saber que sua honestidade estava custando caro para a própria família. Rodrigo precisava de fisioterapia depois de uma queda de moto, mas o SUS tinha fila de 8 meses. Juliano poderia resolver em 1 semana. Sua filha Patrícia, de 22 anos, precisava de curso técnico para conseguir um emprego melhor, mas custava R$ 1.200. Juliano conhecia gente que poderia arranjar bolsa integral. Conceição passava noites em claro se perguntando se estava sendo egoísta, se seu orgulho não estava prejudicando os filhos, se realmente valia a pena ser tão rígida com princípios quando todo mundo ao redor fazia diferente e vivia melhor. Foi numa manhã de sexta-feira, 3 meses após a ruptura definitiva com a comunidade, que o destino decidiu testá-la mais uma vez. Uma manhã de sexta-feira, quando empurrava o carrinho pela rua principal, encontrou uma carteira jogada perto do ponto de ônibus. Olhou ao redor. Não havia ninguém por perto. Abriu e viu R$ 1.200 em notas de 50 e 100. Viu também documentos de um homem que ela não conhecia, morador de bairro nobre da cidade. Conceição ficou parada por 5 minutos olhando aquele dinheiro. R$ 1.200 resolveriam todos os seus problemas imediatos. Rodrigo poderia fazer fisioterapia particular,
Patrícia poderia se inscrever no curso, a conta de luz atrasada poderia ser paga com sobra para a comida do mês inteiro. Ninguém estava vendo, ninguém ia saber. O dono da carteira provavelmente nem sentiria falta daquele dinheiro. Devia ser rico mesmo para andar com tanto dinheiro na carteira. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Guardou a carteira na sacola e continuou seu caminho, mas não para casa. Foi direto para o endereço que estava nos documentos. Roberto Silva Santos estava em casa, um homem preocupado que havia passado a manhã inteira cancelando cartões e refazendo documentos. Quando viu Conceição na porta, com a carteira na mão, ficou sem palavras. Perguntou se ela havia achado sua carteira. Conceição explicou que estava no lixo perto do ponto de ônibus e que veio devolver. Roberto conferiu tudo, documentos, cartões, o dinheiro. Estava tudo lá. Ofereceu R$ 200 de recompensa, mas ela recusou. Disse que não era dela, que não podia aceitar. Roberto insistiu, falou que ela devia ter gasto dinheiro para vir até ali, que perdeu tempo de trabalho. Conceição manteve-se firme. Disse que fez o que qualquer pessoa faria. Roberto insistiu ainda mais, mas Conceição aceitou apenas o dinheiro da passagem de volta, R$ 40. Na volta para casa, nos 2 ônibus lotados, sentiu uma paz que não sentia há meses. Quando chegou na Vila Esperança, já era final de tarde. A notícia havia se espalhado de forma misteriosa, como sempre acontecia na comunidade. Alguém a tinha visto entrando num bairro nobre. Alguém comentou que ela estava com uma carteira na mão, e logo todo mundo sabia que Conceição havia devolvido R$ 1.200. As reações foram exatamente o que ela esperava. Risos, balançadas de cabeça, comentários sobre como ela era diferente mesmo, sobre como nunca ia ser ninguém na vida sendo tão certinha. Naquela noite, quando colocou os filhos para dormir e ficou sozinha na cozinha pequena, Conceição pensou no dia. Havia perdido a chance de resolver seus problemas financeiros, mas não havia perdido o sono. Havia mantido a paz de espírito que vinha cultivando há 62 anos. Seu caráter a tornava diferente num lugar onde a sobrevivência havia feito muita gente aceitar atalhos que ela se recusava a tomar. Do lado de fora, ouvia as conversas dos vizinhos no pátio comum. Alguém comentava sobre a carteira, sobre como ela era diferente mesmo, sobre como nunca ia ser ninguém na vida sendo tão certinha. Mas havia algo diferente no tom das vozes. Não era mais zombaria pura. Era uma mistura de incredulidade, respeito e talvez um pouco de inveja. Conceição não sabia, mas Roberto Silva Santos havia ligado para a rádio comunitária local, contando a história da mulher honesta que devolveu sua carteira. A notícia chegaria aos ouvidos de Carolina Mendes, assistente social da prefeitura, que há meses procurava alguém com perfil ético para coordenar um projeto especial na Vila Esperança. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Conceição dormiu em paz. Do lado de fora, a favela continuava sua rotina de sobrevivência, favores duvidosos e jeitinhos. Mas dentro daquele barraco pequeno, uma mulher mantinha acesa a chama de algo que muitos achavam extinto: a honestidade, sem esperar nada em troca. O telefone da rádio não parou de tocar naquela noite. E no dia seguinte, uma assistente social tomaria nota de um nome que mudaria não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. O auditório da Associação de Moradores estava diferente naquela quinta-feira de setembro. Conceição percebeu pelo jeito como as conversas pararam quando ela entrou, pelas mesas dispostas em forma de U e pelo microfone no centro da sala. Havia pelo menos 80 pessoas ali, muito mais que as reuniões habituais. Juliano Santos comandava a mesa principal, vestindo uma camisa polo vermelha que realçava sua postura de quem se achava dono do lugar. Aos 35 anos, tinha construído uma rede de influência baseada em favores, ameaças sutis e a promessa constante de que quem estava com ele nunca passava necessidade.
Seus olhos encontraram os de Conceição e um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Ela escolheu uma cadeira na terceira fileira, tentando passar despercebida. Havia vindo porque seu Raimundo disse que discutiriam os problemas de saneamento no setor C, onde ficava sua casa. Há meses os esgotos entupiam e ninguém da prefeitura aparecia. Como antiga funcionária da assistência social, sabia que existiam programas federais específicos para isso. Dona Mercês sentou-se 2 fileiras à frente, mas não se virou para cumprimentá-la. Na verdade, ninguém cumprimentou Conceição. Era como se ela fosse invisível, um fantasma presente apenas para testemunhar sua própria exclusão. Juliano bateu o punho na mesa, pedindo atenção. Falou sobre melhorias na creche, sobre as novas vagas de emprego que conseguiu através de contatos especiais e sobre os benefícios que estava articulando para quem colaborava com a comunidade. A cada conquista mencionada, os aplausos enchiam o auditório. Quando abriu para perguntas, Conceição respirou fundo e levantou a mão. O silêncio que se formou foi pesado como chumbo. Juliano demorou alguns segundos para reconhecê-la, como se precisasse considerar se valia a pena. Conceição se levantou, sentindo 80 pares de olhos fixos nela. Disse que queria falar sobre o saneamento básico do setor C, sobre como poderiam pleitear recursos do Programa Federal Águas do Brasil. Explicou que conhecia os trâmites, que poderia ajudar com a documentação necessária. Juliano riu. Foi uma risada alta, teatral, projetada para que todos ouvissem. Perguntou se ela realmente achava que alguém da prefeitura ia ouvir conselho de catadora. Disse que essas coisas eram assunto de homem, que precisavam de alguém com trânsito político, que ela deveria se preocupar em empurrar seu carrinho e deixar as decisões importantes para quem entendia do assunto. Algumas pessoas riram junto. Outras ficaram em silêncio, claramente desconfortáveis, mas não ousaram contradizê-lo. Conceição sentiu o sangue subir ao rosto. Respondeu que não era só catadora, que tinha formação e experiência, que já havia trabalhado com programas sociais e sabia exatamente como funcionavam os editais de saneamento. O comentário causou murmúrio na plateia. Juliano franziu a testa, irritado. Perguntou por que ela nunca havia mencionado isso antes, por que se fazia de coitadinha se tinha tanto estudo assim. Foi então que Conceição cometeu o erro de dizer a verdade. Contou que perdeu o emprego na secretaria porque se recusou a incluir pessoas indevidas no programa habitacional, que não aceitou falsificar documentos nem receber propina para aprovar cadastros irregulares, que preferiu ficar desempregada a participar do esquema. O auditório ficou em silêncio total. Juliano se levantou lentamente. Disse que agora entendia qual era o problema dela, que ela se achava santinha, diferente dos outros, que olhava para a comunidade como se todos fossem bandidos. Perguntou se ela realmente achava que era melhor que as pessoas ali presentes. Conceição tentou explicar que não era isso, que respeitava todos, que só queria ajudar. Mas Juliano não deixou. Disse que a comunidade não precisava de gente que se acha superior, que quem realmente queria o bem dos moradores deveria baixar a cabeça e colaborar. Foi Dona Mercês quem gritou primeiro: "É isso mesmo, ela se acha melhor que nós." Outras vozes se juntaram. "Santo não come, quer ensinar moral para os outros. Se é tão formada assim, por que está catando lixo?" Conceição tentou falar, mas sua voz foi abafada pelos gritos. Sentiu algo atingir suas costas. Era uma garrafa plástica vazia. Depois veio outra. Alguém jogou um papel amassado em sua direção. Juliano não impediu. Na verdade, parecia satisfeito com a reação da multidão. Foi quando um jovem de boné jogou um punhado de papel picado sobre a cabeça de Conceição, gritando: "Volta para o seu lugar, catadora!" O papel grudou em seus cabelos como confete macabro, alguns pedaços caindo sobre seus ombros, enquanto outros ficavam presos entre os fios grisalhos.
Ela olhou ao redor, procurando uma face amiga, um gesto de apoio. Encontrou apenas olhares de reprovação, desprezo e indiferença. Até pessoas que ela ajudou no passado viraram o rosto. O coração de Conceição batia tão forte que parecia querer sair do peito. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas se recusou a chorar ali, na frente de todos. Respirou fundo, endireitou os ombros e caminhou em direção à porta. Cada passo ecoava no silêncio que se formou quando perceberam que ela estava saindo. Conceição podia sentir os sussurros começando antes mesmo de chegar à saída. Na porta, parou e se virou. Olhou para Juliano, que a observava com um misto de vitória e desprezo. Disse com voz firme para que todos ouvissem: "Um dia vocês vão entender que eu só queria ajudar." Saiu sem olhar para trás. Do lado de fora, encostou-se na parede da associação e finalmente deixou as lágrimas caírem. Não de tristeza, mas de uma mistura estranha de decepção e alívio. Decepção por descobrir como as pessoas que considerava amigas realmente pensavam sobre ela. Alívio por saber que não precisava mais fingir que pertencia àquele lugar. Enquanto caminhava pelas ruas escuras da Vila Esperança, Conceição não sabia que dentro do auditório seu Raimundo estava de pé, indignado. Disse para quem quisesse ouvir que ela sempre foi uma mulher de caráter, que ajudava quem precisava sem pedir nada em troca. Que a comunidade estava perdendo uma pessoa valiosa por puro preconceito. Dona Mercedes respondeu que ele estava ficando caduco, que Conceição sempre se achou superior, sempre quis dar lição de moral nos outros. Que a comunidade não precisava de gente problemática, mas seu Raimundo plantou uma semente de dúvida em algumas mentes. E sementes, mesmo as menores, têm o poder de crescer nos momentos mais inesperados. Conceição chegou em casa e encontrou seu filho Rafael esperando com uma carta na mão. Era da assistência social municipal. Queriam conversar com ela sobre suas qualificações profissionais. Alguém havia dado seu nome como referência técnica para um projeto na área de desenvolvimento comunitário. Ela olhou para a carta e depois para seu reflexo no espelho da sala. Os cabelos ainda tinham pedacinhos de papel. O rosto mostrava sinais do choro recente, mas nos olhos havia algo novo, uma centelha de possibilidade que não estava lá pela manhã. Guardou a carta na gaveta, tomou um banho longo e foi dormir. Não sabia que no dia seguinte sua vida começaria a tomar um rumo completamente diferente. Carolina Mendes ajustou os óculos e suspirou enquanto folheava a pilha de currículos sobre sua mesa. Sexta-feira, 16 horas, e ainda não havia encontrado ninguém qualificado para coordenar o projeto de geração de renda na Vila Esperança. O edital do governo federal exigia experiência comprovada em serviço social e conhecimento de comunidades vulneráveis, uma combinação rara de encontrar. O telefone tocou. Era Padre Antônio. Disse que conhecia uma pessoa especial na comunidade, alguém que talvez pudesse ajudar. Uma mulher com coração gigante e uma sabedoria que impressionava qualquer um que conversasse com ela por mais de 5 minutos. Carolina anotou o nome: Conceição da Silva. Na segunda-feira seguinte, Carolina estacionou o carro branco da prefeitura em frente ao conjunto habitacional. O sol da manhã batia forte no asfalto rachado e crianças corriam entre os prédios pintados de amarelo desbotado. Perguntou por Conceição para uma senhora que varria a calçada. A mulher apontou para uma figura distante que empurrava um carrinho de supermercado cheio de materiais recicláveis. Conceição caminhava devagar, parando a cada lixeira para separar papel, plástico e metal com a precisão de quem fazia aquilo há anos. Carolina se aproximou e se apresentou. Conceição parou o carrinho, limpou as mãos sujas no avental e perguntou se ela estava perdida. Não era comum assistentes sociais aparecerem na Vila Esperança, especialmente para conversar com catadoras.
Explicou que estava procurando alguém para ajudar num projeto social da comunidade. Conceição riu, meio sem graça, e disse que não entendia nada dessas coisas de projeto. Carolina insistiu que gostaria de conversar, só conversar mesmo, porque Padre Antônio havia falado muito bem dela. Sentaram-se na sombra de uma árvore, num banco de concreto perto do playground. Carolina começou perguntando sobre a comunidade, sobre os problemas, sobre o que as famílias mais precisavam. Conceição falou sobre o desemprego, sobre as mães solteiras, sobre os jovens sem perspectiva. Falou com uma clareza que surpreendeu Carolina. Mencionou que muitas famílias viviam de programas sociais, mas que alguns aproveitavam para fazer esquemas errados. Disse que conhecia gente que recebia 3 ou 4 benefícios diferentes usando documentos falsos. Carolina perguntou o que ela achava dos programas do governo. Conceição explicou que os programas eram importantes, necessários até, mas que o problema estava nas pessoas que usavam o sistema para se aproveitar. Contou que já havia recusado propostas para participar desses esquemas, mesmo quando o dinheiro fazia muita falta. Carolina ficou impressionada com a lucidez da resposta. Perguntou se Conceição já havia trabalhado com assistência social. A catadora hesitou, olhou para as próprias mãos calejadas e disse que antigamente, há muito tempo, havia estudado essas coisas. Insistiu para que ela contasse. Conceição suspirou e revelou que era formada em serviço social pela Universidade Estadual. Havia se formado há 15 anos, quando ainda era casada, e sonhava em trabalhar ajudando pessoas. Conseguiu um emprego numa secretaria municipal de assistência social em outro bairro. Trabalhava bem, gostava do que fazia, até que descobriu um esquema de benefícios fraudulentos na própria secretaria. O chefe e outros funcionários desviavam recursos, criavam famílias imaginárias, inflavam números. Quando Conceição se recusou a participar e ameaçou denunciar, foi demitida sob alegação de falta grave. Carolina não conseguia acreditar. Perguntou por que Conceição nunca havia denunciado, por que não lutou na justiça. Ela explicou que era nova na época, tinha medo, e logo depois o marido morreu num acidente. Precisou trabalhar em qualquer coisa para sustentar os 2 filhos pequenos. O tempo passou e ela foi esquecendo que um dia havia sido outra pessoa. A assistente social pediu para ver o diploma. Conceição disse que estava guardado numa caixa de sapatos, junto com outras lembranças de uma vida que tentava não lembrar. Carolina insistiu que precisava ver, que aquilo poderia mudar tudo. Caminharam até o apartamento de Conceição no térreo do bloco C. Era pequeno, simples, mas muito limpo. Nas paredes, fotos dos filhos já adultos e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Conceição abriu o guarda-roupa, tirou uma caixa de sapatos e remexeu entre documentos antigos. Encontrou o diploma amarelado pelo tempo. Conceição da Silva, bacharela em serviço social, formada em 2009 com nota 8,5. Carolina segurou o documento com cuidado, como se fosse um tesouro. Explicou que o projeto da prefeitura precisava de alguém exatamente com o perfil de Conceição: formação técnica, conhecimento da comunidade, credibilidade com os moradores. O salário seria de R$ 4.500, mais benefícios. Conceição quase caiu da cadeira. Disse que não acreditava que alguém pagaria esse dinheiro para ela, uma catadora de lixo que a própria comunidade considerava otária. Carolina segurou suas mãos e afirmou que sua honestidade era justamente o que a qualificava para o trabalho. Conceição perguntou se não era pegadinha, se não era mais um esquema. Carolina mostrou os documentos oficiais, o carimbo da prefeitura, o número do edital. Explicou que ela teria que apresentar projetos, coordenar atividades, trabalhar com grupos de mulheres em situação de vulnerabilidade. Era exatamente o tipo de trabalho que Conceição sempre sonhou fazer. Perguntou quando começaria, se teria tempo para se preparar.
Carolina disse que na segunda-feira seguinte ela deveria comparecer à Secretaria de Assistência Social para assinar o contrato e conhecer a equipe. Naquela noite, Conceição mal conseguiu dormir. Ligou para os 2 filhos, que moravam em outras cidades, e contou sobre a oportunidade. Eles ficaram felizes e orgulhosos, lembrando que sempre souberam que a mãe era especial. No domingo, foi à missa e agradeceu. Padre Antônio sorriu quando ela contou sobre a conversa com Carolina. Disse que havia rezado muito para que Deus mostrasse o valor dela para alguém que pudesse fazer a diferença. Conceição passou a tarde separando a roupa que usaria no primeiro dia. Encontrou no fundo do guarda-roupa um blazer azul marinho que havia comprado para a formatura 15 anos atrás. Ainda servia perfeitamente. Segunda-feira de manhã, 7 horas. Conceição se olhou no espelho do banheiro. A mesma mulher que durante anos acordou para catar lixo, agora ajeitava o cabelo para ir trabalhar como coordenadora de projeto social. As mãos estavam diferentes. Havia passado pomada e cortado as unhas. O rosto estava diferente também. Havia uma luz nos olhos que não aparecia há muito tempo. Pegou o ônibus para o centro da cidade, segurando a pasta com seus documentos. Dentro do transporte público, observou os outros passageiros, trabalhadores como ela, pessoas que acordavam cedo para sustentar a família. Pensou em quantas histórias similares à sua existiam. Quantas competências ocultas estavam perdidas por falta de oportunidade. Carolina a esperava na recepção da Secretaria de Assistência Social. Apresentou Conceição para a equipe como a nova coordenadora do projeto Vila Esperança. Os colegas a cumprimentaram com respeito, interessados em conhecer suas ideias sobre o trabalho na comunidade. Na primeira reunião, Conceição falou sobre a realidade da Vila Esperança com uma propriedade técnica que impressionou a todos. Citou conceitos de vulnerabilidade social, falou sobre redes de proteção, sugeriu metodologias participativas. Era como se 15 anos de experiência prática como catadora tivessem se somado à formação acadêmica, criando uma visão única sobre os problemas sociais. O coordenador geral do projeto disse que raramente havia conhecido alguém que unisse tanto conhecimento teórico quanto experiência vivida na ponta. Conceição sentiu um orgulho que não sentia desde a formatura. Ao final do dia, voltou para a casa de ônibus, mas dessa vez observando a cidade com outros olhos. Não era mais apenas uma catadora voltando do trabalho. Era uma profissional de serviço social, retornando após 15 anos de interrupção forçada. No conjunto habitacional, alguns vizinhos estranharam vê-la vestida de blazer, carregando pasta. Dona Mercês perguntou se ela havia conseguido emprego de faxineira em um escritório. Conceição sorriu e disse que havia conseguido algo melhor que isso. Naquela noite, preparou o jantar, pensando em como apresentaria o projeto para a própria comunidade. Sabia que seria difícil. Muitos moradores a conheciam apenas como a catadora teimosa que se recusava a aceitar favores. Precisaria provar que sua competência ia além da teimosia. O que Conceição não imaginava é que na semana seguinte, quando pisasse na Vila Esperança como coordenadora oficial do projeto, enfrentaria a resistência mais dura de sua vida, justamente das pessoas que ela mais queria ajudar. A primeira reunião como coordenadora oficial do projeto Dignidade seria às 8 horas da manhã daquela segunda-feira de outubro. Conceição acordou às 5h30, uma hora mais cedo que o habitual, não por necessidade, mas porque o nervosismo não a deixava dormir. Vestiu o blazer azul marinho que Carolina havia emprestado, calçou os sapatos de salto baixo que faziam seus pés doerem e olhou-se no espelho pela 3ª vez consecutiva. Não era mais a catadora de materiais recicláveis. Era Conceição da Silva, coordenadora de projeto social, formada em serviço social, com 23 anos de experiência em atendimento comunitário.
O problema é que a comunidade ainda havia como a mesma mulher que eles haviam rejeitado 3 meses antes. O auditório da Associação de Moradores estava lotado. 52 pessoas sentadas em cadeiras plásticas brancas, a maioria com os braços cruzados e expressões céticas. Conceição reconheceu quase todos os rostos. Dona Mercês na segunda fileira, evitando seu olhar. Seu Raimundo no fundo, acenando discretamente. E bem na frente, ocupando 3 cadeiras com as pernas esticadas, Juliano Santos. Ele usava uma camiseta nova do Flamengo e um cordão dourado grosso que ela nunca havia visto antes. Sorria com malícia, como quem já sabia o resultado de uma partida que ainda não havia começado. Carolina fez a apresentação oficial. Explicou os objetivos do projeto, os recursos disponíveis, as metas para os próximos 12 meses. Disse que Conceição seria responsável por coordenar todas as ações, desde o cadastramento das famílias até a implementação das oficinas de geração de renda. A plateia ouvia em silêncio tenso. Quando chegou a vez de Conceição falar, o murmúrio começou antes mesmo dela abrir a boca. Ela agradeceu a oportunidade, falou sobre sua formação e sua experiência anterior na Secretaria de Assistência Social de Duque de Caxias. Mencionou que conhecia a realidade da comunidade porque sempre viveu ali, que entendia as dificuldades porque as havia enfrentado na própria pele. Foi quando Juliano levantou a mão. Perguntou se ela trabalhava na Secretaria de Assistência Social e nunca contou isso. E por quê? O auditório silenciou completamente. Até as crianças que brincavam do lado de fora pararam de fazer barulho. Conceição respirou fundo e respondeu que ninguém perguntou e porque não achava que fosse relevante para catar material reciclável. Juliano se levantou e rebateu que era relevante agora que ela seria a chefe deles. Perguntou se ela sempre foi qualificada para trabalhos melhores, mas preferiu se fazer de coitadinha ali no meio deles. O murmúrio voltou, mais alto. Algumas pessoas balançavam a cabeça concordando. Outras pareciam desconfortáveis com o tom da pergunta. Conceição respondeu com voz firme que nunca se fez de coitadinha, que foi demitida da secretaria porque se recusou a fraudar benefícios, que preferiu catar lixo honestamente a ganhar dinheiro desonestamente. Juliano abriu os braços teatralmente e disparou que então ela achava que todo mundo ali era desonesto, porque todo mundo ali fazia o que podia para sobreviver, inclusive aceitar ajuda quando ela aparecia. Conceição disse que ajuda era uma coisa, roubo era outra. A frase cortou o ar como uma lâmina. Várias pessoas se mexeram desconfortavelmente nas cadeiras. Dona Mercês baixou a cabeça. Juliano sorriu, como se tivesse conseguido exatamente a resposta que queria. Juliano se virou para a plateia e disse que agora todos viram o verdadeiro caráter da nova coordenadora, que ela achava que eram todos uns ladrões, que ela se achava melhor que eles. Sempre se achou. Algumas vozes se manifestaram, concordando. É mesmo, ela sempre foi metida. Agora quer mandar na gente. Catadora ontem, chefe hoje. Carolina tentou intervir, pedindo calma e respeitoso diálogo. Mas Juliano estava apenas começando. Ele continuou dizendo que tinha uma proposta diferente. Que tal escolherem um coordenador que realmente entendesse a realidade deles? Alguém que nunca julgou ninguém ali, que sempre ajudou quem precisava, que conhecia os problemas de verdade. Conceição perguntou se ele se referia a ele mesmo, por exemplo. Juliano respondeu que sim, ele, por exemplo. O silêncio voltou. Conceição olhou para Carolina, que parecia surpresa com o rumo da reunião. Olhou para as 52 pessoas presentes, pessoas que ela havia cumprimentado todos os dias durante 10 anos, que haviam dividido com ela alegrias e tristezas, nascimentos e mortes, conquistas pequenas e grandes decepções. Pessoas que agora a encaravam como uma estranha. Carolina disse que o projeto não funcionava assim, que a coordenação precisava ser técnica, com formação adequada e experiência comprovada. Juliano rebateu, perguntando experiência comprovada de quê?
De desprezar a própria comunidade? De se achar santa demais para viver no meio deles? Porque se fosse isso, ela tinha experiência de sobra. Mais risos, mais concordâncias. Conceição sentiu o calor subir pelo pescoço. Não era raiva, era uma mistura de decepção e determinação que ela conhecia bem. A mesma sensação de quando devolvera a carteira com R$ 1.200, de quando recusara a ajuda de Juliano, de quando saíra da reunião de setembro com lixo grudado na roupa. Conceição perguntou se podia responder e pegou o microfone das mãos de Carolina. Juliano fez um gesto magnânimo, como quem concede um favor. Conceição começou dizendo que eles estavam certos, que ela sempre se achou diferente deles. Diferente porque nunca conseguiu aceitar que a pobreza fosse desculpa para a desonestidade. Diferente porque nunca conseguiu entender por que pegar 4 bolsas família, quando se tem direito a uma, é considerado esperteza e não roubo. Diferente porque sempre acreditou que trabalho digno vale mais que dinheiro fácil. O auditório começou a se agitar. Algumas pessoas se levantaram, outras começaram a falar ao mesmo tempo. Conceição continuou aumentando o tom de voz, dizendo que havia uma coisa que eles não sabiam. Durante 3 anos trabalhando na secretaria, ela viu centenas de projetos sociais falharem. Não por falta de dinheiro, não por falta de boa vontade, mas por falta de honestidade. Alguém gritou do fundo perguntando que honestidade. Conceição respondeu que a honestidade de admitir que desenvolvimento comunitário real só acontece quando as pessoas param de esperar milagres e começam a trabalhar. A honestidade de reconhecer que projeto social não é esmola, é oportunidade. E oportunidade só funciona para quem está disposto a abrir mão do que é errado para abraçar o que é certo. Juliano deu um passo à frente, o sorriso finalmente desaparecendo de seu rosto. Perguntou se ela estava chamando todo mundo de vagabundo. Conceição disse que estava dizendo que eles podiam escolher. Podiam continuar dependendo de esquemas, de favores, de jeitinhos, de quem oferece dinheiro em troca de silêncio. Ou podiam aceitar que existe um caminho diferente, mais difícil, mais demorado, mas que leva a uma transformação real. Juliano perguntou o que aconteceria se eles não quisessem o caminho dela. Conceição olhou diretamente nos olhos de Juliano, depois varreu o auditório com o olhar. Dona Mercedes ainda estava de cabeça baixa. Seu Raimundo assentiu quase imperceptivelmente. A maioria das pessoas parecia dividida entre curiosidade e resistência. Ela respondeu que então eles ficariam exatamente onde estavam, porque ela só trabalhava com quem queria trabalhar com ela. Não ia implorar, não ia convencer ninguém, não ia prometer milagres. Quem quisesse participar do projeto deveria procurá-la amanhã às 8 da manhã ali mesmo. Quem não quisesse, não tinha problema. A Vila Esperança tinha 840 famílias. Mesmo que só 50 aceitassem participar, já seria um bom começo. Ela desligou o microfone e entregou para Carolina. Pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Juliano gritou às suas costas, perguntando o que aconteceria se ninguém aparecesse amanhã. Conceição parou, virou-se pela última vez e respondeu que aí ela saberia que aquela comunidade preferiu continuar sendo vítima em vez de se tornar protagonista da própria história. Saiu do auditório sob um silêncio absoluto. Do lado de fora, Carolina a alcançou e perguntou se ela tinha certeza do que acabou de fazer. Conceição olhou para o prédio da associação, de onde ainda vinham vozes alteradas e discussões acaloradas, e disse que tinha certeza de que não existe meio termo entre honestidade e desonestidade, e de que projeto social que começar em cima de mentira vai terminar em fracasso. Na manhã seguinte, ela descobriria se sua aposta estava certa. Durante as 2 semanas seguintes, a Vila Esperança começou a mudar de uma forma que ninguém esperava.
Conceição chegava todos os dias às 7 da manhã no galpão que agora funcionava como sede do projeto Dignidade. Carolina havia conseguido transformar o antigo depósito abandonado em um espaço funcional, com mesas, computadores doados pela prefeitura e um pequeno escritório nos fundos. O cheiro de tinta fresca ainda impregnava o ar, misturado com o aroma do café que Conceição fazia questão de preparar todos os dias para receber os participantes. No primeiro grupo, apenas 8 pessoas apareceram. Dona Neuza, que sempre foi próxima de Conceição, estava lá com sua filha adolescente. Seu Raimundo, o único que nunca a havia desrespeitado, chegou pontualmente às 8 horas, trazendo 2 vizinhos curiosos. Uma mulher mais jovem, que Conceição não conhecia bem, se apresentou como Valdirene e disse que havia escutado sobre o projeto na igreja. Conceição explicou pacientemente como funcionaria. Não era apenas um curso profissionalizante comum. Era um programa completo de geração de renda que ensinava desde técnicas básicas de costura e artesanato até noções de empreendedorismo, controle financeiro e direitos trabalhistas. Cada participante receberia um pequeno kit de materiais e, ao final de 3 meses, teria condições de montar seu próprio negócio ou se inserir no mercado de trabalho com qualificação. Conceição olhou nos olhos de cada pessoa presente e explicou que a diferença daquele projeto era que ali valorizavam o trabalho honesto. Quem participasse iria aprender a construir uma vida digna com o próprio esforço. Valdirene levantou a mão timidamente. Disse que estava cansada de depender dos esquemas de Juliano, que toda semana inventava uma nova forma de facilitar a vida dos moradores, mas que no final sempre alguém saía prejudicado. Queria aprender uma profissão de verdade, algo que pudesse ensinar para os filhos mais tarde. Seu Raimundo concordou. Contou que havia trabalhado a vida inteira como pedreiro, mas que aos 58 anos já não aguentava mais o peso dos tijolos. Queria aprender alguma coisa que pudesse fazer em casa, sem depender da força física. Na segunda semana, 16 pessoas compareceram. Na terceira, eram 23. O boca a boca estava funcionando de uma forma que nem Carolina havia previsto. As pessoas chegavam curiosas, algumas ainda desconfiadas, mas todas queriam saber como aquela catadora que elas haviam humilhado agora estava coordenando um projeto tão bem estruturado. Conceição percebia os olhares. Alguns eram de vergonha, outros de curiosidade genuína, alguns ainda carregavam resquícios de resistência. Mas ela recebia a todos da mesma forma, com profissionalismo, paciência e firmeza. Foi na 4ª semana que Dona Mercedes apareceu. Conceição estava explicando sobre cooperativismo para um grupo de 15 mulheres, quando viu a vizinha parada na porta do galpão, hesitante. Suas mãos seguravam uma sacola plástica e seu rosto demonstrava nervosismo. Conceição disse que era bom que ela tivesse vindo e pediu para que entrasse. A mulher de 62 anos caminhou devagar até uma cadeira vazia no fundo da sala. Sentou-se em silêncio e ficou apenas ouvindo. Conceição continuou a aula normalmente, explicando como as participantes poderiam se organizar em grupos para comprar materiais em maior quantidade e conseguir preços melhores. Ao final da manhã, quando todas já haviam saído, Dona Mercedes permaneceu sentada. Ela disse com voz embargada que precisava pedir desculpa. Conceição puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da vizinha. Disse que não precisava de desculpas, que o importante era olhar para frente. Dona Mercedes insistiu que precisava sim. Que Conceição sempre foi exemplo para eles, sempre honesta, sempre trabalhadora, e que eles foram muito injustos. Que ela foi injusta. Contou que durante anos participou dos esquemas de Juliano por medo de ficar de fora, de ser excluída.
que recebia 3 bolsas família usando documentos de parentes que nem moravam mais na Vila Esperança, que sabia que estava errado, mas que todo mundo fazia, então parecia normal. Disse que quando viu Conceição ali, firme, dizendo não para tudo que era errado, ela sabia que Conceição estava certa. Só que era mais fácil rir dela do que admitir que ela mesma estava errada. Conceição ouviu tudo em silêncio. Quando Dona Mercês terminou de falar, ela segurou a mão da vizinha e disse que compreendia. Que pressão social é uma coisa muito forte, especialmente quando se está com dificuldades financeiras, mas que nunca é tarde para mudar de rumo. Conceição perguntou se ela queria aprender uma profissão. Dona Mercês assentiu, chorando. Disse que queria parar com os esquemas, que queria aprender a costurar para trabalhar de forma honesta, que estava cansada de viver com medo de ser descoberta, de mentir para os próprios filhos sobre de onde vinha o dinheiro. Conceição explicou que o projeto ainda tinha vagas, que na semana seguinte começaria uma nova turma de costura básica e que Dona Mercês seria muito bem-vinda. Dona Mercês disse que tinha medo. Perguntou se Juliano não ficaria bravo, se ele não criaria problemas para ela. Conceição disse que Juliano não teria mais o mesmo poder de antes, que as pessoas estavam percebendo que existiam outras formas de viver, formas mais dignas, e que ela, como coordenadora do projeto, garantiria que nenhum participante fosse ameaçado ou pressionado por ninguém. Conceição segurou as mãos de Dona Mercês e disse que ela podia contar com ela, agora e sempre. Naquela tarde, Conceição encontrou Carolina no escritório da prefeitura para fazer o relatório semanal do projeto. Contou sobre o crescimento no número de participantes, sobre o interesse crescente da comunidade e sobre a conversa com Dona Mercês. Carolina sorriu. Disse que estava impressionada com os resultados. Em apenas um mês, o projeto Dignidade havia se tornado referência dentro da secretaria. Outros bairros estavam pedindo para implementar o mesmo modelo. Carolina olhou diretamente nos olhos da coordenadora e disse que ela tinha um talento natural para isso. Para lidar com pessoas, para organizar projetos sociais, para transformar comunidades, que nunca tinha visto nada igual. Conceição agradeceu, mas disse que o mérito era de toda a equipe e dos próprios participantes, que estavam se dedicando com muito empenho. Carolina insistiu para que ela não fosse modesta. Disse que ela tinha algo especial e que tinha uma proposta para fazer. Explicou que a secretaria estava planejando expandir o projeto para outras 5 comunidades da região metropolitana. Queriam que Conceição coordenasse tudo, que fosse a supervisora geral do programa. Seria um cargo com carteira assinada, salário de R$ 3.500, vale alimentação e plano de saúde. Conceição ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Disse finalmente que aceitava, mas com uma condição. Queria continuar trabalhando diretamente com a Vila Esperança também. Aquelas pessoas confiaram nela e ela não podia abandoná-las. Carolina concordou imediatamente. Disse que isso tornava a proposta ainda melhor, porque Conceição seria tanto supervisora geral quanto coordenadora exemplo de uma das unidades. Naquela noite, Conceição voltou para casa com uma sensação que não experimentava há muito tempo: orgulho genuíno de si mesma. Seus filhos, que agora tinham 26 e 24 anos, perceberam a mudança na mãe imediatamente. Carlos, o mais velho, disse que nunca havia visto a mãe tão radiante. Mônica, a filha caçula, comentou que finalmente as pessoas estavam reconhecendo o valor da mulher que ela sempre soube que a mãe era. Durante o jantar, Carlos disse que a mãe sempre lhe ensinou que honestidade compensa, que ele acreditava porque confiava nela, mas nunca tinha visto acontecer na prática. Agora ele via e tinha muito orgulho.
Conceição sorriu. Disse que não havia feito nada demais, apenas se mantido fiel aos próprios princípios, que a recompensa não era o salário ou o reconhecimento, mas a possibilidade de ajudar outras pessoas a construírem uma vida melhor. Mônica perguntou sobre Juliano e como ele estava reagindo a tudo isso. Conceição suspirou. Disse que Juliano ainda tentava criar resistência, mas que seu poder estava diminuindo rapidamente. Que muitas pessoas que antes dependiam dos esquemas dele agora preferiam participar do projeto e que isso, obviamente, não o deixava feliz. Na semana seguinte, Conceição descobriria até onde Juliano estava disposto a ir para recuperar sua influência na Vila Esperança. 3 anos depois, Conceição da Silva não precisava mais acordar às 5 da manhã para empurrar carrinho pelas ruas da cidade, mas ainda acordava nesse horário. Não por necessidade, mas por prazer. Aos 65 anos, ela havia descoberto que suas manhãs mais produtivas começavam quando o resto do mundo ainda dormia. Da janela de seu escritório no 12º andar do edifício comercial, no centro da cidade, ela conseguia ver ao longe a Vila Esperança. O conjunto habitacional que antes era conhecido pela violência e pelo abandono, agora tinha outro nome nos jornais. Comunidade Modelo Vila Esperança. O primeiro lugar no Brasil onde um projeto de geração de renda havia conseguido tirar 100% das famílias da extrema pobreza em menos de 3 anos. Conceição sorriu ao ver as pequenas placas azuis instaladas nos pontos de ônibus da região. Instituto Conceição da Silva, transformando comunidades. Era estranho ver o próprio nome estampado pela cidade, mas Carolina sempre dizia que era importante dar visibilidade aos projetos sociais para inspirar outras iniciativas. O telefone tocou. Era Dona Mercês. Ela disse que Conceição precisava ver o jornal daquele dia. Conceição disse que ainda não tinha visto e perguntou por quê. Dona Mercês disse que tinha uma matéria de 2 páginas sobre ela no Correio da Manhã. A catadora que virou referência nacional e que tinha foto dela na capa também. Conceição suspirou. Mesmo depois de 3 anos dirigindo o instituto, ainda não se acostumara com a exposição na mídia. Preferia o trabalho silencioso, de formiga, construindo resultados dia após dia. Ela perguntou se Dona Mercês havia guardado o jornal para ela. Dona Mercês disse que claro que sim, e que tinha mais uma coisa, que chegou ali em casa uma carta da Presidência da República com o nome de Conceição no envelope. O coração de Conceição acelerou. Na semana anterior, ela havia sido indicada ao Prêmio Nacional de Direitos Humanos na categoria Empreendedorismo Social, mas não esperava uma resposta tão rápida. Conceição pediu para que ela abrisse. Dona Mercês disse que ia pegar os óculos. Conceição ouviu o barulho do papel sendo rasgado do outro lado da linha. Depois, um silêncio longo. Dona Mercês disse que Conceição havia ganho. Conceição perguntou como assim, ganhou o quê? Dona Mercês disse que era o prêmio, que ela era a empreendedora social do ano do Brasil e que ia ser recebida pelo presidente da República no mês que vem. Conceição precisou se sentar. Era impossível. 3 anos atrás, ela catava latinhas nas ruas para comprar remédio para o filho. Agora, estava sendo convidada para jantar no Palácio da Alvorada. Conceição perguntou se ela tinha certeza de que leu direito. Dona Mercês disse que tinha sim, e que sabia o que mais a emocionava, que eles citavam ali no final que a indicação veio de 236 famílias da Vila Esperança, incluindo a dela. Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas. Dona Mercês havia sido uma das pessoas que mais a humilhou no passado e agora era uma de suas maiores apoiadoras no Instituto. Conceição disse obrigada por tudo. Dona Mercês disse não, que o obrigado era dela, por ter tido paciência com eles, por ter os perdoado e por nunca ter desistido deles.
Após desligar o telefone, Conceição caminhou até a estante onde guardava os documentos mais importantes do Instituto. No meio dos contratos e relatórios, havia uma pasta simples com a etiqueta Memórias. Dentro dela, algumas fotos antigas, recortes de jornal e uma folha de papel amassada e amarelada. Era o primeiro planejamento que ela havia feito para o projeto Dignidade, escrito à mão numa folha de caderno. Na época, Carolina havia perguntado quais eram seus objetivos com o projeto. Conceição havia escrito: mostrar que é possível vencer sendo honesta. Provar que vale a pena fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Transformar uma comunidade sem mudar o caráter das pessoas, mas ajudando elas a descobrirem o melhor que têm dentro de si. Hoje, 3 anos depois, ela podia dizer que havia conseguido. A Vila Esperança tinha 6 cooperativas funcionando, 220 famílias com renda própria, 80 crianças em programas de educação complementar e 0 casos de extrema pobreza registrados. Mas o que mais orgulhava Conceição não eram os números. Era o que havia acontecido com pessoas como Dona Mercedes, seu Raimundo, Valdirene e tantas outras. Elas haviam descoberto que tinham valor, que mereciam respeito, que podiam sonhar e realizar seus sonhos sem precisar tirar de ninguém, sem precisar se diminuir, sem precisar aceitar migalhas de quem oferecia favores em troca de dependência. O Instituto agora recebia visitas de gestores públicos do Brasil inteiro, querendo replicar o modelo. Conceição já havia dado palestras em 15 estados e estava escrevendo um livro sobre sua experiência. O título seria O Valor da Honestidade, como uma catadora transformou uma comunidade. Às 15 horas daquela tarde, Conceição desceu até a Vila Esperança para a reunião semanal do Conselho Comunitário. Era uma tradição que ela fazia questão de manter. Independentemente da agenda do Instituto, das viagens ou dos compromissos, toda sexta-feira ela estava lá para ouvir as demandas da comunidade. Quando chegou ao galpão, onde tudo havia começado, encontrou uma surpresa. Havia balões decorando o ambiente e um cartaz escrito à mão: Parabéns, Conceição, empreendedora social do ano. Dona Mercedes estava no centro do grupo, com lágrimas nos olhos. Ela disse que souberam da notícia e quiseram fazer uma surpresinha para ela, porque ela merecia. Sempre mereceu o respeito deles desde o primeiro dia, eles que demoraram para entender. 43 pessoas estavam ali, famílias inteiras que haviam conhecido Conceição quando ela empurrava um carrinho de latinhas. Agora, elas a aplaudiam como a mulher que havia provado que fazer o certo sempre compensa, mesmo quando parece que ninguém reconhece. No meio do grupo, Conceição viu uma pessoa que não esperava. Carolina, sua parceira de tantas batalhas, segurava um envelope nas mãos. Carolina disse que tinha uma proposta para ela. Conceição perguntou que tipo de proposta. Carolina disse que o governo federal aprovou o projeto delas para criar o Instituto Nacional de Transformação Comunitária, que iam ser 20 institutos como o delas espalhados pelo Brasil, e que eles queriam que ela coordenasse o programa inteiro. Conceição sentiu o mundo girar. Era uma oportunidade de levar a metodologia que havia funcionado na Vila Esperança para comunidades carentes de todo o país. Centenas de milhares de famílias poderiam se beneficiar. Ela disse que aceitava sem hesitar. Carolina continuou dizendo que tinha uma condição, que ela teria que se mudar para Brasília e que o orçamento do programa era de 200 milhões de reais nos próximos 5 anos. Conceição riu. 3 anos atrás, ela se preocupava com 20 reais para comprar remédio para o filho. Agora seria responsável por 200 milhões. Ela disse para o grupo que sabia o que era engraçado, que quando ela começou a trabalhar ali na vila, muita gente falava que ela estava sonhando alto demais, que uma catadora não podia querer mudar uma comunidade inteira. Hoje, ela via que eles não estavam sonhando alto, estavam sonhando baixo.
O grupo explodiu em aplausos. Conceição continuou dizendo que quando você faz o certo, quando você constrói alguma coisa com honestidade e dedicação, o resultado sempre é maior do que você imaginou. Naquela noite, Conceição voltou ao apartamento simples onde morava com o filho, agora de 22 anos e estudante de engenharia. Ele havia conseguido uma bolsa de estudos integral numa universidade particular, não por indicação ou favor, mas por mérito próprio. Ele disse que tinha visto, que saiu no jornal que o Juliano foi preso. Conceição pegou o jornal das mãos do filho. A matéria ocupava meia página. Operação da Polícia Federal prende 23 pessoas por fraude em programas sociais. O nome de Juliano Santos estava na lista. Ela não sentiu raiva nem alegria. Apenas uma tristeza profunda por ver um homem que poderia ter escolhido construir junto com a comunidade, mas preferiu explorar a necessidade das pessoas. O filho perguntou se ela não ia falar nada. Conceição perguntou o que ele queria que ela falasse. Ele disse que sei lá. Bem feito, ele mereceu. Alguma coisa assim. Conceição abraçou o filho e disse que sabia o que ela aprendeu nesses anos todos. Que quando você escolhe o caminho certo, você não precisa torcer pelo fracasso de quem escolheu o caminho errado. O fracasso deles é uma consequência natural das escolhas que fizeram, e o seu sucesso também é consequência das suas escolhas. O filho perguntou se ela não sentia nada. Conceição disse que sentia sim, que sentia gratidão, porque se naquela época ela tivesse cedido à pressão, se ela tivesse aceitado o dinheiro fácil, se ela tivesse concordado com os esquemas fraudulentos, hoje ela estaria na mesma situação que o Juliano, presa ou fugindo da polícia. Ao invés de estar coordenando um programa nacional que vai ajudar milhares de famílias. Na manhã seguinte, Conceição acordou às 5 da manhã, pela última vez em sua casa. Na semana seguinte, ela se mudaria para Brasília para assumir o novo cargo. Mas antes de sair da cidade, havia uma última coisa que precisava fazer. Caminhou até o cemitério municipal e parou diante do túmulo simples de seu marido, morto num acidente de trabalho 15 anos atrás. Ela disse oi, amor, que veio se despedir. Perguntou se ele lembrava que, quando ele morreu, ela prometeu que criaria o filho deles com dignidade, que nunca iam aceitar esmola de ninguém, que iam vencer na vida trabalhando. O vento balançou as flores que ela havia colocado no túmulo. Conceição disse que conseguiram, que não só criaram o filho direito, como ajudaram outras famílias a fazer a mesma coisa, e que sabia o que mais a orgulhava. Que fizeram tudo isso sem precisar tirar nada de ninguém, sem prejudicar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Conceição enxugou uma lágrima e disse que agora ia para Brasília ajudar o país inteiro. Quem diria, não é mesmo? Uma catadora coordenando um programa nacional. Mas ele sempre dizia que quando a gente faz as coisas certas, o resultado vem na medida certa. Ao sair do cemitério, Conceição viu uma placa que estava sendo instalada na entrada da Vila Esperança. Comunidade Vila Esperança, primeira comunidade brasileira livre da extrema pobreza. Projeto piloto do Instituto Conceição da Silva. Ela sorriu. 3 anos atrás, aquela comunidade a havia rejeitado por ser honesta demais. Hoje carregava seu nome com orgulho. A história de Conceição nos lembra que nossa integridade define nosso destino. Quando escolhemos fazer o certo, mesmo sendo ridicularizados, mesmo sendo isolados, mesmo parecendo que estamos perdendo, na verdade estamos investindo num futuro que ainda não conseguimos ver. Se essa história te tocou o coração e você acredita que a honestidade sempre compensa no final, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma dessas histórias de superação. Me conta nos comentários. Qual foi o momento da história da Conceição que mais te emocionou?
E não esqueça de ativar as notificações, porque na próxima semana vou contar a história de um zelador que descobriu um segredo que salvou 300 famílias. Hoje, 5 anos depois de assumir o Programa Nacional, Conceição da Silva já replicou sua metodologia em 86 comunidades brasileiras. Mais de 40 mil famílias saíram da extrema pobreza através dos institutos que ela coordena. E tudo começou quando uma catadora de 62 anos decidiu que fazer o certo valia mais que a aprovação dos vizinhos.